Estéticas tecnológicas, paradigmas contemporâneos. Walter Benjamin nasceu no dia 15 de julho de 1892, em Berlim, na Alemanha. Foi um grande ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu-alemão. As grandes inspirações de Walter foram os autores marxistas como Bertold Brecht e pelo místico judaico Gerson Scholem. É um autor lembrado com frequência e seus textos sempre são citados quando se tratam sobre pensar a obra da arte e a estética contemporânea. Suas obras mais conhecidas foram a obra de arte na sua reprodutibilidade técnica, tese sobre o conceito de história, pequena história da fotografia e a monumental e inacabada Paris, capital do século XIX, enquanto a tarefa do tradutor constitui referência incontornável dos estudos literários. Infelizmente, faleceu aos 48 anos no dia 27 de setembro de 1940, em Portbou, na Espanha. O filósofo não enxerga a história da arte apenas como uma história dos conceitos estéticos. Ele acentua a importância dos meios técnicos que permitem colocar esses conceitos em uso. As técnicas, de acordo com ele, provocam percepções e processos cognitivos que são os grandes motores das grandes transformações de estética. Assim é a sua descrição sobre o cinema. O filme não é somente uma nova forma de percepção, diferente das produções anteriores, mas, através da técnica de montagem e reprodução, desencarrega um novo valor estético, a alma. Para compreender o status da estética contemporânea em relação às novas tecnologias e meios de comunicação digital, é necessário analisar a estética em conjunto com a técnica, explorando a interconexão entre ambas. Estética da forma e técnicas de visualização. O tema relacionado à estética da forma e técnicas de visualização discute a natureza estética como disciplina filosófica, enfatizando que não se limita ao estudo do belo e da arte. Sua originalidade reside em conectar o estudo estético a uma forma de experiência que não é adquirida por meio do conhecimento intelectual, mas sim pela sensibilidade. O termo estética deriva do grego aesthesis, que significa aquilo que é sensível e relacionado aos sentidos. Embora o termo estética tenha surgido no campo filosófico no século XVIII com Alexander Baumgarten, as questões sobre o belo, a arte e a sensibilidade tiveram origem no mundo grego com Platão e Aristóteles. Platão hierarquizava a estética em relação à ética e ao conhecimento intelectual, com o belo estético subordinado ao belo moral e intelectual. O belo moral, por sua vez, subordinava-se à contemplação do verdadeiro belo, um conceito mais transcendente. No Renascimento, houve uma obsessão pela construção do belo e pela imitação do real, levando a desenvolvimentos técnicos para que possa se dar objetividade e coerência à produção da imagem pictórica, como a perspectiva linear. Isso representou uma mudança de paradigma, passando de uma visão medieval, descontínua e fragmentada do espaço para uma visão racional e científica, onde o espaço era criado pela inteligência do artista geômetra, com o observador sendo o ponto de referência central. A perspectiva também revelou pressupostos culturais da época, incluindo a importância do sujeito individual, imóvel e racional, que via o mundo com clareza. A relação entre o cartesianismo e a perspectiva renascentista é destacada como o cogito cartesiano, expressando o sujeito racionalista e imóvel da perspectiva renascentista. Estética do movimento e técnicas cinéticas. Em 1890, Etienne Jules Marey, pai do cinema, apontou a sua câmera para uma cena animada e obteve uma série de imagens constantes em uma película de celuloide. Finalmente, o movimento real da vida tinha sido captado e fixado em todas as suas fases, num suporte transparente, flexível e sensível. O filme. Disse o Manoni. Marey era fisiologista e se dedicou a estudar o movimento dos órgãos. Também incentivou as pesquisas na criação de imagem e movimento, refutando a forma fixa e imutável, representadas pela estética de forma pela fotografia. A partir de fotogramas fixos diferentes um dos outros, cria e restitui a ideia de animação. O filme de Ernest Niecks, o filme antes do filme, apresenta aspectos destinados a projetar artesanalmente a ideia do movimento, com diversos exemplos como o Zoetrope e o Flipbook. O Zoetrope era uma caixa sustentada por um eixo. Quando rodada, criava a sensação de movimento na percepção de quem manipulava, uma sequência animada. Já o Flipbook era constituído por uma série de páginas, cada uma contendo uma parte da animação, com um dispositivo que virava as páginas rapidamente, criando uma animação contínua. A obsessão pelo movimento foi uma das questões que repercutiu em toda a arte moderna. Os futuristas utilizaram a cronofotografia para fazer apologia do movimento e da velocidade. Também são dessa época os discos espirais e de Duchamp,
uma máquina motorizada formada por círculos desenhados em papel, colocados sobre uma placa rotativa. Quando a máquina girava, os desenhos causavam um efeito de espiral. Um dos exemplos mais interessantes é a construção cinética de Naum Gabo, no Manifesto Realista. Nele, o artista renuncia à massa escultórica tradicional, propondo uma massa virtual, que se formava a partir do movimento de uma haste metálica, acionada por um motor elétrico. É com esse pensamento que surgem experimentações em vídeo no início dos anos 60, da direção das distorções, da desintegração das formas e da ruptura que aquilo é fixo, que a arte do vídeo encontrará sua força estética primordial. Estética informacional, estética da comunicação, endoestética e estética intermediária. A introdução da informática no mundo das artes iniciou-se desde a criação em computer art nos anos 60, até as experimentações recentes que destacam sistemas emergentes. Inicialmente, a estética informacional de Abraham Moles e Max Banks buscam definir a arte em termos de informação estéticas mensuráveis matematicamente. No entanto, essa abordagem não considerou as informações e fluxos de informação entre a obra e o espectador. Marshall McLuhan mudou o foco da estética da forma para a filosofia da mídia, distinguindo entre meios quentes e meios frios de percepção. Mário Costa e Fred Forrest estabeleceram as bases da estética da comunicação nos anos 80, que enfatiza a comunicação como meio para construir redes de diálogo e participação do público, em vez de privilegiar a obra de arte acabada e única. Com a expansão das práticas artísticas em mídias digitais, surgiram novos conceitos estéticos, como a tecnoética de Roy Ascott e a estética intermediária de Philip Quah, e a endoestética de Claudio Giannetti, que se concentram no contexto e na situação em vez do objeto e da forma. Estética do fluxo e as tecnologias da informação. A sociedade atual é marcada pelos fluxos de informação e inovações tecnológicas. As tecnologias de informação vêm provocando alterações no trabalho, na economia, na cultura e na relação do tempo e do espaço. Diferente do espaço renascentista, o espaço de fluxo usa uma expressão de Castells. Nesse sentido, ele destaca a ideia de que o espaço de fluxo desafia a concepção do lugar e proximidade física, introduzindo noções como a onipresença, que é inerente à lógica dos fluxos de informação. Por outro lado, a rápida evolução tecnológica destaca a instantaneidade do tempo presente. Essa noção de tempo parece se enquadrar em uma visão linear, irreversível, mensurável e previsível do tempo. Já como diz Baum, as certezas em um mundo fluxo parecem instaurar uma realidade flutuante, em que nada parece sólido. Neste contexto, os conceitos se misturam. Como Benjamin assinalou, o cinema teve as possibilidades de nos mostrar os traumas que ocorreram na sua época, as tecnologias informativas, as técnicas de telepresença e a mescla entre os espaços físicos e virtuais têm a possibilidade de colocar em cena o mundo contemporâneo. A estética do fluxo na arte contemporânea se baseia nos meios tecnológicos e destaca a fluidez e a interatividade presente na sociedade midiática atual. Essa abordagem valoriza a constante transformação e a interconexão entre diferentes formas de mídia, desafiando as concepções tradicionais de obras de arte estáticas. Além disso, ressalta como o sujeito em constante movimento influencia ativamente a experiência artística, muitas vezes participando em propostas coletivas, como exemplificado no jogo Can You See Me Now, do Glue Best Theory, onde participantes em uma cidade interagem usando dispositivos com GPS. Isso evidencia a dinâmica, interatividade e a constante mobilidade presentes na arte contemporânea, rompendo com ideias convencionais de estabilidade e singularidade na experiência estética. Falar sobre o assunto é falar sobre a imprevisibilidade de abertura, de multiplicidade e a ruptura de formas fixas, pois tudo que é sólido desmancha no ar.